agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 1º de abril de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado de hoje é Tiago Ávila, socioambientalista e youtuber, militante das causas populares, percorrendo o Brasil e a América Latina. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Tiago, e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Breno. Boa noite a toda a comunidade aqui que acompanha a Ópera Mundi. Boa noite toda a equipe também que faz essa atividade acontecer. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Tiago, a primeira pergunta é de praxe. Quantos anos você tem? Bom, eu tenho 34 anos, Breno. Então você tem mais 6 anos de sub-40, tá bom. Tenho sim, estou feliz de ter esse tempo. Tiago, do berço à cadeia, uma semana atrás, qual é a história da tua vida? Caraca, Breno. Bom, achava que a gente ia falar a partir de quando me entendi enquanto militante. Mas vamos lá, do berço, então. Eu nasci numa família de jovens de classe média que entraram no funcionalismo público ali na década de 80. Minha mãe, servidora do Tribunal Regional do Trabalho, meu pai entrou como no Distrito Federal, em Brasília. E meu pai, servidor da Grávida do Senado. E daquelas pessoas, né, de classe média que, portanto, vivem do seu trabalho, né? Quando eu fiz ali meus 18, 19 anos e estava me aproximando de uma consciência política cada vez mais, frustrado com o sistema também, né? Pensando, caraca... Mas teus pais não eram de esquerda? Eram conscientes, muito bom coração, progressistas, não militantes. Uhum. E gradativamente eu fui adquirindo essa consciência militante muito a partir da negação do sistema mesmo, de frustração. Falando, caraca, não é possível que a vida seja isso, não é possível que o único caminho que tem vai ser eu competir com o irmão aqui do lado, eu entrar num caminho de acúmulo de bens materiais e tal. Aquilo lá ia me frustrando, ia me trazendo um vazio profundo. E nessa mesma época, ali com 18, 19 anos, eu fui tendo acesso a uma bibliografia, né, que foi mudando minha vida. Desde as primeiras vezes abertas da América Latina, depois o Manifesto Comunista, e fui entendendo ali meu lugar no mundo, assim. Com 19 anos, eu fiz uma viagem querendo conhecer a América Latina e querendo conhecer o que estava mais próximo de mim, então fui para a Bolívia, fui para o Peru. No caminho para Machu Picchu, que era o meu objetivo ali que eu queria ir, eu cruzei, Breno, por puro acidente, irmão, com uma grande mobilização lá em La Paz. Eu não estava entendendo o que era aquilo. Era janeiro de 2006. E por puro acidente eu estava na posse do Evo Morales. E eu estava vendo a cidade em festa, cara. E eu fui perguntar o que era aquilo, né? E fui entender que era... Você não foi para a posse te encontrou. Exatamente, cara. Primeiro presidente indígena em 500 anos depois da invasão europeia. E eu fui ouvir o que o Evo tinha a dizer, né? Eu não tinha formação política ainda, só tinha muita vontade, muita curiosidade. Estava começando a ler meus primeiros livros ali, realmente de esquerda mesmo. E aí, cara, quando eu ouvi o Evo falar, eu falei, é isso. Aquilo ali veio igual uma marretada na minha cabeça, irmão. Como depois foi entender as vias abertas da América Latina e o próprio Manifesto Comunista funcionou para mim. Assim, esses 3 elementos foram fundamentais. Né? E eu falei, é isso, é esse propósito de vida que eu quero seguir. Eu quero colaborar com essa marcha histórica, sabe? E isso tem agora 15, 16 anos e desde então eu me coloco a serviço desse processo. Assim. Nesse meio do caminho, pessoalmente, vivendo muitas coisas, minha mãe, um ano depois ali, na verdade nesse mesmo ano que eu fui para a Bolívia, mas um ano depois que eu estava adquirindo consciência política, minha mãe teve 3 AVCs, ela até hoje é acamada, eu sou curador dela, estou numa luta grande aqui, cara, para vacinar ela, e todo dia a gente tenta e não consegue, mas enfim, hoje eu sou curador, sou responsável legal por ela, e aí eu falei aquela questão do funcionalismo público dos meus pais, para justamente
lembrar outras pessoas que talvez vivam uma situação semelhante à que eu vivia, de que trabalhador do serviço público é trabalhador, é classe trabalhadora e vive do seu trabalho. E a partir do momento que não consegue reproduzir aquela força de trabalho no dia seguinte, encontra problemas. Minha mãe, quando teve esses 3 AVCs, a gente endividou a família inteira com despesas médicas, né? Então, eu passei a ser mais uma daquelas pessoas com uma família profundamente endividada e mais consciente ainda, né? Uma consciência prática também, uma consciência não só teórica, mas uma consciência prática desse sistema que explora, oprime e destrói a natureza. E desde então, com 23 anos, eu passei a ser o curador oficial da minha mãe, e eu e minha irmã com uma dívida milionária de saúde, para tentando manter ela viva e tal, e a frustração só aumentava, e cada vez mais a militância nos movimentos sociais, né, de 2006 para cá, quando eu voltei da Bolívia, me dediquei muito a conhecer os assentamentos da reforma agrária, os territórios indígenas, fui me dando conta do que era o Brasil real, que eu, jovem de classe média naquela época, não tinha a menor dimensão, ainda mais uma cidade tão segregada socioespacialmente como é o Distrito Federal, né, tão desigual. Então, eu tive a sorte de, nesse caminho, ter tido boas pessoas que abriram as portas para um militante inexperiente, cheio de problemas do senso comum, cheio de questões complicadas, como é qualquer pessoa que está começando na militância, né? E, ao longo da vida, fui me capacitando enquanto militante com capacidade. Né? Tua educação secundária foi em escola pública? Não, foi escola particular a minha vida inteira, e a minha graduação também, numa faculdade particular de comunicação, onde eu aprendia neuromarketing, onde eu aprendia psicologia comportamental orientado para o mercado. E depois eu falei, não quero fazer nada disso da minha vida. Comecei a pegar no hospital, Breno, com a minha mãe na UTI. Eu falava, cara, eu preciso fazer algo desse momento. Então, eu transformei em momentos de formação política. Essa vida em hospital, que passou a ser minha vida ali naquela época, eu transformava em momentos de formação política. Assim, boa parte dos livros que eu encarei pela primeira vez foi na cadeira de espera de hospital, então em algum quarto com ela, assim. E foi um momento importante. Eu pedia para os meus amigos as ementas dos cursos deles, de serviço social, da pós-sociologia, e de repente me deparei uma vez com os vídeos antigos do Zé Paulo Neto, de uma pós-graduação de serviço social, do método em Marx. Cara, eu mergulhava naquelas coisas ali, também como uma forma até de terapia, cara. E quando eu fui vendo, eu estava começando a ter mais armas para luta, assim, estava começando a ter capacidade de lutar melhor também. Enfim, fui tentando sempre conciliar uma teoria muito curiosa e muito multidisciplinar ali, buscando uma totalidade, né, que o materialismo histórico impõe de nós, ter essa capacidade de não atuar meramente setorizado, mas também com uma consciência prática ali de estar vivendo nas ocupações, nos coletivos, e me dediquei a construir os movimentos sociais, a criar coletivos, organizar lutas populares. Essa tem sido minha vida. Hoje eu sou militante ecossocialista pelo bem viver, e busco construir na cidade, no campo, na floresta, os melhores projetos. Tua primeira experiência militante foi qual? Quando você volta da Bolívia? Quando eu volto da Bolívia, minha primeira experiência militante foram 2 simultâneas. A primeira foi, ao mesmo tempo que eu estava indo para os assentamentos do MST no sudoeste do Paraná, e foi uma época de profunda criminalização, cara, muitos despejos, muita violência, perseguição de militantes, assassinato de militantes, prisão de militantes. Enfim, foi um processo muito difícil ali que eu vi ali, foi um choque de realidade total, assim, o sudeste do Paraná naquela época estava em guerra. E, ao mesmo tempo, eu estava também colaborando com um processo de solidariedade a partir da luta do povo colombiano, buscando troca humanitária de prisioneiros, promovendo jornadas pela paz na Colômbia, muito a partir de militantes colombianos que estavam aqui no Brasil e que promoviam esse processo de solidariedade. Eu me coloquei a serviço disso. No começo, eu oferecia fazer artes, né? Fazer design gráfico para essas coisas, para as artes ficarem melhores. Gradativamente, eu comecei a coordenar uma equipe de tradução também dos materiais da Colômbia e tentar buscar paz no nosso continente mesmo. Assim, vivi momentos ali muito difíceis nesse processo, né? Assim, você acompanha bem essa questão da Colômbia. Aquela década ali foi muito grave, né? Quando a gente viu Álvaro Uribe ali, tentando transformar a Colômbia no Israel da América Latina, né? E você viajava para a Colômbia naquela época? Não cheguei a viajar. Eu viajei praticamente toda a América Latina, né? Viajei para Cuba também na Revolução, estive nos territórios zapatistas, acompanhei muitas lutas no nosso continente. A Colômbia era um lugar que eu não ia, porque a partir do momento que eu comecei a traduzir muitos documentos e me envolver nesse processo da luta pela paz na Colômbia, eu já era orientado pelas pessoas de lá a não ir. E a única vez que eu ia para conhecer, inclusive, os acampamentos mesmo, de onde se fazia a luta do povo colombiano. E eu não fui porque minha mãe, ela foi internada na UTI 2 semanas antes de eu ir. E aí, cara, eu não fui, mas isso aconteceu, uma situação assim, que marcou muito minha vida, Breno, porque eu ia para lá, para mim isso era
uma das coisas mais incríveis que eu ia fazer na minha vida, de conhecer o povo em luta, o povo camponês na montanha. Só que, quando aconteceu isso com a minha mãe, eu falei, cara, não tenho coragem de ir, minha mãe tá na UTI, eu tenho que ficar aqui com ela e tal. E só quem foram 4 estudantes mexicanos, que também iam fazer essa mesma viagem que eu. Estava num congresso na Venezuela, continental bolivariano, de lá iam seguir para a Colômbia para conhecer os acampamentos, lidar com a Comissão Internacional do Movimento de Luta do Povo Colombiano. Essas pessoas foram seguidas, cara, pelo Exército Colombiano e pela CIA também. E foram seguidas e foram usados como isca para encontrar a Comissão Internacional do Movimento Colombiano e foi bombardeado na fronteira da Colômbia com o Equador em Sucúmbios. Você deve lembrar desse momento, em que foi bombardeado, o Equador moveu tropa para a fronteira, a Venezuela moveu tropa para a fronteira, foi um incidente gigante. Mataram todo mundo, cara. Claro. Mataram todo mundo, só quem sobreviveu foi a Lucia Moretti. Eu estaria lá. E isso que aconteceu com a minha mãe, de certa forma, salvou minha vida, assim, mas eu nunca fui conhecer a luta do povo colombiano. Toda vez que eu fui na Colômbia, foi só de passagem, sempre com muito receio, na real. Que é o país que mais... Naquela época era o país que, da cada 10 sindicalistas que eram assassinados no mundo, 9 eram colombianos. Hoje mesmo foi assassinado mais uma liderança de direitos humanos na Colômbia, todos os dias. É um país de massacre, né? É verdade. Tiago, o nome do teu canal no YouTube é Bem Vivendo. Explica pra gente o que é o bem viver e como construí-lo em tempos como estes. Ótimo, Breno. Bom, bem viver, para mim, ele veio como um presente, sabe, Breno? Conhecer essa construção de vida comunitária, ancestral dos povos do nosso continente, veio como um presente, porque a partir de uma formação política e até de uma consciência prática na construção com os movimentos sociais, com as lutas populares na cidade, eu fui me deparando cada vez mais com a história das revoluções, com construção de estratégia tática a partir do próprio movimento na situação da correlação de forças do Brasil, mas eu ainda me deparava com uma situação de que, eu estou numa época histórica que caiu um muro há 32 anos ali, e desde então a gente não conseguiu apontar nenhum caminho com força material suficiente para se colocar para impor uma derrota histórica ao capitalismo e se colocar no lugar mesmo, como uma nova hegemonia no lugar dessa, né? Então, sempre faltava muito, assim, essa experiência de futuro. E eu pensando, caraca, será que eu nasci na época histórica errada, onde a gente não está conseguindo apontar isso? E eu pensando, de alguma forma a gente precisa conseguir cativar as pessoas para uma sociedade diferente do capitalismo, né? E a gente vai vendo o capitalismo cada vez mais entrando numa crise estrutural, né? E a gente com essa dificuldade. E, gradativamente, eu fui me convencendo, primeiro do ecossocialismo, e depois, cada vez mais, do bem viver enquanto sociedade para a gente botar no lugar. Uma sociedade sem classes, portanto, uma sociedade que tem tudo do que a gente diz da nossa sociedade comunista, mas uma sociedade que vem a partir de um ensinamento ancestral, de uma convivência cotidiana, diária, dos povos originários dessa terra, que estava aqui muito antes de nós. Quando eu falo de bem viver, a gente se nutre da experiência do constitucionalismo latino-americano, mas ela nunca se resume a ela, né? Porque mesmo essa experiência, ela se nutria dos povos, né? Quando a gente pega o Suma Calçai, do povo Quechua, né? Que é a ideia da vida em equilíbrio, do equilíbrio da vida para alcançar uma vida boa, uma vida bela, né? Ou Suma Camanha, do povo Aymara também, né? Quando a experiência boliviana também, né? Sempre isso, assim, o bom e o belo a partir da vida em comunidade, da vida em equilíbrio. E dá para pegar também de outros povos, né? Que fazem isso no seu cotidiano. O povo Guarani, por exemplo, está aqui no Brasil, outros 4 países que tem o Tecoporã, o bom e o belo, que é obtido a partir do seu modo de vida, do Nhanderecó, né? E, Breno, dá para a gente extrapolar isso para praticamente todos os povos em todos os continentes, assim, se a gente pega os povos na África, né, falando do Ubuntu, se a gente pega o Swadeshi na Índia, se a gente pega os povos em Chiapas também, na selva lacandona também, então, em todos os lugares, as pessoas foram construindo ao longo das gerações e a partir de formulações ancestrais, formas de bons conviveres, que a partir desses bons conviveres nos levam a uma sociedade boa, bela e a um sentimento pleno de realização. O bem viver, no sentido mais amplo, é isso. E ele como qualquer outra forma de construção social, que é uma construção social histórica ancestral, né? Ela segue em disputa, né? Então, a gente viu o constitucionalismo latino-americano trazendo isso para um aspecto mais conectado ao socialismo do século XXI, mas que não conseguiu romper com o desenvolvimentismo, seguiu sendo primário exportador, e isso, evidentemente, colocou em contradição com os próprios povos ali onde dizia se inspirar. E a gente viu, e a gente vê também, às vezes, uma relação, não só da construção do bem viver, mas do movimento ambiental no geral, que
que às vezes se conecta da luta revolucionária que a gente vive, do embate necessário que a gente tem que ter com o imperialismo e a necessidade de conectar a luta contra a exploração, contra todas as opressões e contra a destruição do planeta dentro da mesma totalidade adequada ao século XXI, que para mim o ecossocialismo traz isso. Então, eu sempre me identifico assim, Breno, sou uma formiguinha ecossocialista para o bem viver. É assim que eu me coloco. Enquanto você falava, a Sabrina mandou uma mensagem aqui para você ler, que ela está criticando sua memória. Olha aí, então, eu fui para a Colômbia em outras situações, sim, né? Mas sempre essas questões de passagem aí. Mas a ida para a Colômbia, que eu acreditava que ia ser uma ida de vida, inclusive, né? Essa nunca aconteceu. Tá certo. Tiago, muita gente defende que o capitalismo verde é um passo para um mundo mais sustentável. O capitalismo verde, ou o que chamam de desenvolvimento sustentável, são suficientes para o bem viver? De forma alguma, Breno. Essa é uma das grandes falácias, né? Acreditar que o capitalismo verde pode trazer alguma solução é tão ingênuo quanto acreditar que um capitalismo com consciência social pode trazer solução para as pessoas. Ou que um capitalismo que reproduza menos a lógica de opressão e que inclua pelo consumo mulheres, negros, LGBTs, povos em movimento no geral, também tem capacidade de resolver os problemas de opressões que são estruturais, né? Essas são das falácias e da capacidade imensa do capitalismo que ele tem de, para manter sua hegemonia, fazer isso a partir da coerção, com todo o braço e a repressão do Estado quando necessário, com golpes quentes e frios, com guerras abertas, com guerras híbridas, ou numa construção ideológica como essa do capitalismo verde, manter a partir do consentimento. Essa é uma forma de tentativa de apropriação de um sistema que falhou com a maior parcela da humanidade, com os animais não humanos e com o restante da natureza, e que entrega os anéis para não perder os dedos. E esse entregar os anéis para não perder os dedos, nesse caso, é uma lavagem verde de acreditar que, ao mercantilizar a vida, ao mercantilizar a natureza, ao pensar grandes engenhocas ali que possam, em algum momento, com totais limites por não serem integradas ao ecossistema, podem produzir uma situação que, na verdade, a gente mantém no nosso planeta e que o próprio sistema capitalista está destruindo a partir da sua essência, que é explorar a classe trabalhadora e espoliar a natureza. Em momentos de crise, esse processo aumenta ainda mais, severamente. Portanto, é impossível. O capitalismo verde, ele é uma mentira e ele não existe na sua essência, ele é impossível de existir. E isso é algo que a gente precisa dizer. Agora, tem um problema também no movimento ambiental, de que o movimento ambiental se desconecta muito das demais lutas. Na verdade, não só o movimento ambiental, mas as lutas contra a exploração, a luta contra as várias formas de opressão que existe, a luta contra a destruição da natureza, numa crise de praxis da esquerda, para citar a Sabrina aí, ela acaba acontecendo muito fragmentada. As pessoas entendem que uma luta está em oposição à outra, competindo com a outra, são interdependentes entre si, partes da mesma luta. Então, eu acredito que a luta, a necessidade de trazer uma construção ecossocialista para o debate ambiental e trazer da mesma forma a construção ecossocialista, porque ecossocialismo não é falar de meio ambiente, não. Ecossocialismo é um horizonte estratégico que se nutre da história das revoluções, que é marxista, né? E que precisa estar perpassando toda a nossa construção, né? A ideia de bem viver, portanto, sob teu juízo, ela só é possível numa sociedade socialista. Eu acredito dessa forma, que a sociedade do bem viver, como a gente diz, cada vez mais pessoas dizem, eu fico muito feliz disso, ela é uma sociedade que a gente alcança a partir de um horizonte estratégico ecossocialista. Portanto, a partir do ecossocialismo, a gente promove uma revolução, essa revolução consegue mudar a correlação de forças e a gente consegue, enfim, instituir essa sociedade. Portanto, eu acredito que o bem viver, a sociedade do bem viver, se aproxima muito mais de uma sociedade comunista do que de uma sociedade socialista. O ecossocialismo é o caminho para chegar lá. Porque nem sempre as experiências socialistas foram eco-amigáveis, não? De jeito nenhum. Na verdade, assim, tem muita falsificação histórica e muito anticomunismo, né, Breno, sobre os processos da relação com a natureza na construção da história das revoluções. Portanto, tem experiências muito importantes. A Sabrina mesmo aponta muitas ali ao longo da União Soviética mesmo, principalmente nos primeiros anos da Revolução. A gente vê experiências fantásticas em vários lugares do mundo, onde a gente consegue fazer essa luta conectada, né? Acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição da natureza. Agora, ainda existe um problema, e esse problema ainda existe na esquerda, de acreditar, os setores da esquerda, né? Felizmente não são mais tantos setores, mas setores que acreditam que acabar com a exploração basta e a partir daí todos os problemas vão acabar.
acabar com a exploração a partir do trabalho, né? Isso não só faz com que as pessoas negligenciem todos os limites planetários que a gente está alcançando, desde o aquecimento global, a acidificação dos mares, quebra do ciclo do nitrogênio, quebra do ciclo do fósforo, poluição atmosférica, buraco da camada de ozônio, poluição química, as mudanças no uso do solo, a perda de água potável disponível em forma líquida, tudo isso, mas também faz com que as pessoas acreditem que falar de feminismo divide a classe trabalhadora, falar da luta antirracista divide a classe trabalhadora, da luta LGBT, falar dos povos em movimento, você perde apoio popular, nacionalismo no seu próprio país, enfim, uma série de problemas que, no fim das contas, estão conectados na mesma origem. Só é possível a gente construir uma revolução no século XXI se ela considera esses 3 aspectos fundamentais, sendo que todos eles perpassam o capitalismo, mas também trazem o patriarcado, também trazem o colonialismo, também trazem o antropocentrismo, também, que é algo relevante. E aí a gente aprende com isso para a gente poder questionar uma lógica produtivista, que não considera... Porque, Breno, esse é um papo muito franco, assim, que eu tento fazer com cada militante que vem com uma lógica desenvolvimentista, produtivista, pensando numa revolução. É possível ter uma sociedade socialista numa terra arrasada? Que tipo de relações de produção e reprodução da vida a gente vai conseguir construir nessa sociedade nova se a gente não tiver um mínimo de relação com a natureza? Se a terra for uma devastação total, assim? Isso não me parece possível, sequer parece uma vida que vale a pena. Portanto, a gente se obriga a pensar, com o senso de urgência que a história das revoluções sempre nos impôs sobre exploração e opressão, com um senso de urgência ainda maior do desastre ambiental planetário, que está na nossa porta. Então, no fim das contas, a gente precisa se nutrir disso, e a gente vê experiências bonitas e importantes, só que todas elas, as mais bonitas e importantes, que conseguiam, inclusive, trazer esse ponto da sociedade do futuro, da nova hegemonia do bem viver e do comunismo, conseguiam trazer isso, pelo menos no seu discurso, mas que falhavam na hora da forma de produção da vida. Então, quando a gente pega a experiência do Equador e da Bolívia mesmo, né, o desenvolvimentismo que traz a fazer carreteiras no Tipnis, quando tem a exploração de petróleo no Yasuni, quando a gente vê todos esses processos que se nutrem de um momento importante da onda progressista e do boom do mercado de commodities, mas quando aquele processo ali envereda numa crise econômica, né, é vítima de uma crise estrutural do capitalismo, e envereda numa crise que pega todos os países a partir da baixa do preço da commodity, esses processos vão se esvaziando muito, e vão se esvaziando também na perda de confiança do movimento indígena. Só a gente vê o caso, né, o problema que foi essa questão despolitizada da eleição do Equador agora, onde tem um candidato que foi para o segundo turno, Andrés Arauz, que ele é da esquerda moderada, desenvolvimentista também, flertando bastante com o centro, eu sei que você acompanha bem essa questão, mas a gente vê o Yacu Pérez, né, com o movimento indígena que às vezes falta consciência de classe ali, e às vezes flerta com a direita, como flertou em 2017, né, então, enfim, nós não podemos mais errar nisso, nós temos que aprender com as várias coisas da história da Revolução, de conectar essas pautas, e para isso o ecossocialismo profundamente radical, conectado e anti-imperialista, tendo o anti-imperialismo como horizonte central, é necessário. Agora, como você relaciona isso com a seguinte questão? Não é necessário o desenvolvimento econômico para financiar o bem viver? Ou esse discurso, você acha que é possível o bem viver com uma espécie de, digamos, de regressão ao comunismo primitivo? Isso é muito importante, Breno. O bem viver, ele coloca a gente para repensar e, na real, dá um nó na nossa cabeça mesmo, assim, porque tira o parâmetro. A primeira vez que um cacique, né, um pajé, principalmente, Funiô, estava falando comigo sobre bem viver, ele me fez a seguinte pergunta, era o pajé Santier, e a gente estava resistindo aos tratores aqui no Santuário dos Pajés, aqui no Distrito Federal. Cara, era uma guerra. Essas coisas que a gente está vivendo agora na Escolinha do Cerrado nem se comparam com o que era a violência que a gente estava lidando aqui. A gente estava, ele chegou e perguntou assim um dia para mim, Thiago, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, pô, Santiago, eu tô aqui deitando na frente do trator, igual você, a gente tá destruindo as coisas que a construtora estão fazendo, dormindo em cima de árvore, fazendo tudo. Ele falou, não tô perguntando o que você tá fazendo aqui hoje, o que você tá fazendo aqui no mundo, cara? Aí depois, aquilo ali me deixou com uma coisa, assim, eu fui dormir com aquilo, né? No outro dia eu cheguei com uma resposta linda, né, do que eu tava fazendo aqui no mundo pro Santiago. Aí ele falou, Thiago, e o que você tá fazendo na sua comunidade? E qual é o papel da sua comunidade em relação à natureza? Eu falei, caraca, são na verdade, 3 coisas que dão um nó na gente, né, Breno? Qual é o nosso propósito de vida? O que nós estamos fazendo aqui enquanto sujeitos de uma história, né? Com capacidade de agência também, apesar das estruturas, mas também com agência.
E o que é o nosso papel na nossa comunidade, que tipo de ação regeneradora que a gente tem, sabe, assim, que tipo de ação construtiva socialmente a gente faz e qual a relação da nossa comunidade com a natureza. Eu comecei a repensar cidades sensíveis à água, de onde vem o nosso alimento, de onde vem, como é que a gente trata nossos resíduos, enfim, como é que é a nossa relação com a poluição, enfim, todos esses processos. Gradativamente eu fui compreendendo que o bem viver não aceita o desenvolvimento. Não é a palavra desenvolvimento, é uma palavra que está na gramática brasileira. Essa palavra pode ser usada de qualquer forma, né? Então, na física se usa desenvolvimento, em vários outros lugares se usa desenvolvimento. Na redação se usa em várias formas. Agora, o desenvolvimento, enquanto construção ideológica do centro do capitalismo para impor ao sul global uma nova mentira colonial, para que a gente aceite e siga sempre essa divisão internacional do trabalho. E, no nosso caso, ser sempre um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande posto de petróleo, um grande cassino para especulação financeira, esse desenvolvimento nós precisamos rejeitar. E aí, a gente fica nessa situação. Então, como é que a gente promove uma sociedade nova, uma sociedade boa e bela, né, como a gente diz? E isso passa por... Quando a gente fala do ecossocialismo necessário para o bem viver, Breno, é isso. A gente precisa ressignificar totalmente as formas de produção e reprodução da vida. Se a gente acaba, por exemplo, com a obsolescência programada, se a gente começa a fazer um planejamento profundamente democrático da nossa produção, a gente começa a produzir as coisas pensando no valor de uso dela e não no valor de troca. E a gente começa a ter capacidade de pensar todo um ciclo que comece a redesenhar o processo de extração, distribuição, produção, distribuição de novo, consumo e descarte, onde seja orientado para o ecossistema. E esse processo feito a partir de uma socialização desses meios de produção pode nos trazer a capacidade de construir essa sociedade sem entrar numa lógica produtivista, numa lógica desenvolvimentista. O desenvolvimentismo, para mim, está ligado a mega eventos, mega projetos, conciliação de classe, que é um pouco do que traz a história do nosso continente. Então, toda vez que eu penso em desenvolvimento, é romper com a lógica primária exportadora do nosso continente, não aceitar o que quer, o centro do capitalismo quer impor ao sul global. Agora, isso não é negar a ideia do desenvolvimento industrial e tecnológico. Ao contrário, eu acredito que nós precisamos avançar muito nas nossas formas de produção. Primeiro, para romper com todos esses vícios que o capitalismo nos coloca na forma de produzir. Produzir baseado em processos que vão gerar maior consumo, maior desperdício, mesmo que isso seja um processo destruidor, obsolescência programada, produção de todo um setor de produção industrial desnecessário e destruidor do mundo, por exemplo, o setor de armas, tudo que a gente produz, a gente precisa questionar por que a gente produz, né? Eu tenho um amigo, um professor, que é um dos maiores cientistas climáticos do Brasil, Breno, inclusive era uma pessoa fantástica de você chamar aqui um dia, que chama professor Alexandre Araújo Costa. E ele fala muito isso, ele fala, pô, Thiago, o tomate que eu planto aqui em casa, ele não vai para o PIB. Agora, a Taurus produzindo arma vai para o PIB. E o que contribui mais? Né? Então, a gente começar a questionar, essa lógica do crescimento econômico infinito não serve para nós. Então, a gente pensa isso mesmo, Breno, nós vamos precisar produzir muito. Nós temos muito que a imensa criatividade humana pode produzir. E a gente tem que avançar cada dia mais nisso. Só que isso sempre orientado para o bem comum. Isso sempre pensado, nunca colocando o sistema econômico acima do ecossistema. Ao contrário, a gente garantir que tudo que a gente produz seja orientado por uma lógica de não exploração, não reprodução de opressões e não destruição da natureza. Esse é o caminho que eu acredito como o único possível para que a gente consiga perpetuar a nossa existência aqui. Eu vi em alguns vídeos seus que você relaciona saúde mental e ecossocialismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Explicasse essa conexão. Isso é legal, Breno, porque, bom, você também cumpre um papel fundamental nisso, irmão, que nós divulgamos, ao mesmo tempo que a gente dá o nosso melhor da nossa vida, né? A gente tenta explicar e trazer para as pessoas o que a gente está cumprindo aqui enquanto papel histórico. Para muitas pessoas que acabam de conhecer a gente, nós não somos necessariamente essas pessoas mobilizadoras, nós somos os agentes que trazem as péssimas notícias, assim, de que o sistema que você vive não serve, nunca vai servir para você, e que você vai ter uma vida pior do que a que seus pais tiveram, e que o mundo está caminhando por um ponto de destruição ambiental planetária em vários limites, que se a gente não detiver agora, pode chegar num ponto de não retorno, e que as opressões que são estruturais não é só com você e não vai parar, apesar de você pensar que você pode se empoderar, escapar por um acesso ao consumo e tal. Ou seja, nós trazemos uma verdade terrível para as pessoas. E isso, se não é acompanhado de a capacidade de, tá
trazer uma verdade que mobiliza as pessoas contra essa hegemonia. Mas se isso não é apontado também uma capacidade de uma solução concreta para os problemas concretos, uma capacidade de ação concreta no cotidiano, que aponte para uma solução para isso, isso é um fator profundamente paralisante, desmobilizador e adoecedor. Então, eu sempre falo muito isso, Breno. Entender o que é esse sistema capitalista nesse momento do imperialismo e do neoliberalismo, nas suas expressões tão cruéis como é agora, e na soma de todas as crises, é algo, seja entender a partir da consciência prática ou a partir da consciência teórica, é algo profundamente adoecedor. Só que esse adoecimento, ele pode ser hackeado. Se a gente consegue pegar toda essa frustração, essa raiva digna, essa indignação legítima que a gente tem para um processo construtivo de construção na cidade, no campo, na floresta, coletivamente sempre, de um processo que tem a estratégia de curto, médio e longo prazo para a gente alcançar um horizonte diferente desse. Então, por isso que eu sempre falo, cara, todo vídeo que eu faço no Bem Vivendo, ou qualquer outra coisa, na verdade, que eu faço, vou fazer uma palestra, cara, numa escola, eu termino com um chamado para ação, porque as pessoas, depois que tem essa pancada na cabeça, como eu tomei também há 16 anos, elas... É muito bom que tem alguém para falar, pô, chega aí, vamos construir um caminho diferente desse, né? Então, acredito, para sintetizar, seria assim, o sistema adoece, mas a luta tem capacidade de promover uma cura coletiva a partir de novas relações sociais que prefiguram o que a gente vai botar no lugar dessa sociedade desde hoje. Assim, eu vejo isso no nosso cotidiano, as pessoas dizendo que o que está segurando nessa pandemia são os mutirões de bioconstrução, são as ações de combate à fome, são até as manifestações também, porque também é um momento, um espaço de cura, dependendo de como você está construindo, do quão saudável é a sua construção na relação com outros setores da esquerda, quão saudável é a sua relação na lógica do enfrentamento mesmo com o sistema que existe e está presente. Enfim, é possível ter uma ação que a gente chama de uma ação de regeneração em tudo que a gente faz. A gente, ao chegar num lugar para fazer um mutirão, a gente sempre tem que garantir que ele sai muito melhor do que estava quando a gente entrou. Mas a gente pode extrapolar isso para as nossas relações sociais também. Um coletivo que a gente constrói, uma relação com o militante, sempre tem que estar melhor a partir da nossa presença. E isso tem a ver com cura também, cura coletiva e camaradagem. Tiago, eu escutei um termo utilizado por você que me chamou a atenção, eu queria que você explicasse. Agrofascismo. Isso é interessante, Breno. Na verdade, quem veio me perguntar sobre esse tema foi o próprio Atush. Ele estava falando como que a gente lida com o agrofascismo, né? E eu, pessoalmente, não uso esse termo no meu cotidiano, porque eu sempre tento fazer uma separação. Aliás, muito da análise do mapa político, né, da correlação de forças no Brasil, eu compartilho muitas das impressões que você também tem, Breno, de que nós temos dois grandes blocos políticos nesse momento, e dentro do bloco conservador, nós temos ali setores políticos organizados, né, de uma extrema-direita e de uma direita liberal, só que todos esses dois setores, eles estão representando a classe dirigente, a elite dominante no Brasil. A burguesia agrária no Brasil é parte disso e que, em determinado momento, joga com ambos os setores, em determinados momentos, aceita também, temporariamente, em momentos de abundância, lidar, inclusive, até com a esquerda moderada, né, com o campo progressista, como a gente viu no próprio ciclo petista. Então, sempre incomodada, sempre inconformada e pensando na sua substituição, mas é possível. Então, quando a gente fala da burguesia agrária, é a burguesia que é escravocrata ainda, por exemplo, se a gente pega a lista das 45, a lista suja do trabalho escravo, os 45 primeiros lugares, 38 são de ruralistas. Né? Então é necessário a gente conversar sobre isso. Quando a gente pega a violência no campo, o assassinato no campo, o assassinato de lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e babaçu, catadores de mangaba, pescadores de reservas extrativistas, todos os povos e comunidades tradicionais, o agronegócio cumpre um papel fundamental nessa destruição. Né? O agronegócio não é tech, não é pop, não é tudo, na verdade é uma coisa profundamente destrutiva, profundamente injusta socialmente e deficitária economicamente, apesar de isso deixar as pessoas de cabelo em pé, mas ele é deficitário se a gente for botar no papel todos os subsídios governamentais, todas as desonerações, o quanto essa cadeia é internacionalizada e concentrada e o quanto ela chancela o roubo da terra, chancela ele é deficitário para o país, não para os donos do agronegócio. Ah, exatamente. Não, como qualquer crise, né, Breno? Se a gente pensar, a quebra das hipotecas subprime em 2008 foram deficitárias para o mundo, mas para os bancos que foram salvos, não. Para os bônus dos CEOs, não. O agronegócio é assim também. Tiago, algumas questões dos nossos espectadores. O Giovanni Monteiro pergunta: policiais
por mais que trabalhem de modo repressivo contra os trabalhadores, são trabalhadores também. Como é a relação de militância do Thiago, tua, com esse grupo? Isso é interessante. Eu agradeço muito pela pergunta, irmão. Bom, eu sempre trato trabalhadores da segurança pública como o que são, na minha opinião, trabalhadores. Só que trabalhadores que trabalham, que são treinados sob tortura, que são impostos a eles uma hierarquia militar e um método de obediência ali, sem questionamento, que coloca sobre eles uma contradição muito difícil. Portanto, eu não acredito que a pessoa consegue ser policial militar, por exemplo, e a partir da sua atuação, do seu serviço público, da sua construção social, a partir do seu trabalho, ter uma ação antifascista interna. Acredito que as pessoas conseguem, fora daquele espaço ali, ter espaços de disputa, de conscientização e tudo mais. Ainda assim, sempre trato como trabalhadores. Ao longo da vida, eu já sofri muita repressão. Caraca, praticamente todo tipo de armamento que a polícia militar tem, eu já experimentei da pior forma, assim, contra mim, ou contra pessoas do meu lado. Então, eu sempre busquei ter uma relação de respeito por serem trabalhadores, profundo alerta para denunciar os abusos, para denunciar os excessos, e ainda assim uma busca por uma atuação pedagógica. Então, eu sempre tinha uma relação totalmente diferente, por exemplo, com os comandantes da operação em relação aos trabalhadores daquela ação ali de violência estatal, às vezes até de terrorismo de Estado. Eu sempre busquei, com esses trabalhadores, ter uma ação pedagógica, de explicar muito bem o que estava fazendo e tudo mais. Com o comandante de operação, eu sempre busquei muito isso, sabe, Breno? Ao longo da vida, tática de autodefesa, qualquer ação que a gente vai fazer, a gente vai buscar o comandante da operação para que ele não possa dizer que não estava ciente perfeitamente de tudo que estava sendo feito ali, de quais eram as nossas demandas, inclusive quais eram os nossos compromissos. E com essa pessoa é diferente a relação, mas com o resto da tropa, eu já vi muitas vezes policiais que apreendem mercadoria de ambulante chorando, policiais que agridem manifestantes ali profundamente abalados, profundamente desgostosos de estarem fazendo aquilo, e eu busco com essas pessoas semear uma boa relação. Nem sempre é possível, e a cultura dentro dessas corporações, ela é uma cultura militarizada, sob tortura, e que promove opressões e promove todos os problemas sociais. São os guarda-chácaras ali do grande capital, da classe dirigente, né? Então, é necessário ter cuidado com a cultura que é promovida ali, mas sempre busquei ter a melhor relação possível. Um exemplo é nessa prisão que aconteceu, né, que eu fui preso semana passada. Do momento que eu fui preso, cara, colocado na viatura, até a delegacia, eu passei cada minuto dele conversando com os policiais que estavam me conduzindo. E no final, Breno, olha que coisa incrível, cara. No final, aquelas pessoas que me levaram preso ali, né, sem questionar, porque é uma lógica truculenta, se ele ouviu de um agente público que eu estava preso, me levaram preso. E aí, aquelas pessoas terminaram ali, quando chegou na delegacia, falando, pô, que bom que existem pessoas como você, cara. Que legal a história dessa escolinha do Cerrado. Vou seguir você nas redes sociais. E testemunharam rigorosamente o que eles ouviram ali, o que eles viram na situação da minha prisão, sabe? Porque é uma coisa que também, muitas vezes, não acontece. Então, cara, eu fiquei muito feliz com aquilo. Vários outros momentos também, assim, tinha policiais que nas ocupações, eles promoviam as agressões, e muitas vezes contra mim também, mas falavam, pô, professor, não queria estar fazendo isso, me chamavam de professor, sabe? Ou seja, sempre busquei trabalhar com essas pessoas enquanto trabalhadores, força de trabalho da classe trabalhadora, numa corporação muito difícil. Tem uma questão do Vinícius M. Gentil. Tiago, se possível, comenta um pouco sobre as percepções tuas nas eleições recentes da Venezuela. Isso é muito importante, Breno. Eu tive a oportunidade de ir junto com o próprio Lucas do Opera Mundi, junto com a Sabrina também, minha companheira, e junto com uma infinidade ali de quase 400 observadores internacionais. Tive a oportunidade, 400 observadores internacionais desse grupo, né, que foi, mas na verdade tinham mais de 1.600 naquela eleição, do início de dezembro do ano passado. E nós fomos ali numa tarefa da maior importância, assim, porque nós estávamos indo sobre o risco do nosso continente entrar em guerra. Em última instância, era isso. Assim, a probabilidade não era algo que estava consolidado, mas nós ainda tínhamos o governo Trump, nós ainda tínhamos, chegando naquele final ali, né, naquela derrocada ali desse governo, nós tínhamos um governo Bolsonaro cada vez mais vendo o efeito da pandemia fragilizar também seu apoio popular, enfim, nesses momentos é o que os governantes vão para tudo ou nada. A gente já viu tantas vezes assim, crises políticas em Israel e uma invasão da faixa de Gaza, uma invasão do Líbano, enfim, processos assim. A guerra é um instrumento de garantia da coesão interna dos próprios países, né, de chancela dos seus dirigentes, né?
Então, nós fomos para essa eleição com o objetivo de desmontar qualquer ideia de que aquelas eleições ali eram fraudadas e tudo mais. E para isso a gente fez um trabalho muito rigoroso, cara. Acompanhávamos todas as sessões de votação, acompanhávamos também a construção nas comunas, nos empreendimentos coletivos habitacionais, nos movimentos sociais também. E, Breno, o que eu vi, para o irmão também que perguntou, foi um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, assim, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que o do Brasil. Além dos cuidados sanitários todos que teve, a lógica de você chegar, entrar só na sua sessão, você registrar a sua biometria a partir da digital para não votarem outras pessoas no seu lugar, você ir para uma urna eletrônica, depois disso você ainda receber, quando você vota eletronicamente, você recebe um comprovante impresso do seu voto, mas não é o que o Eduardo Bolsonaro fica falando, não. É um comprovante impresso do seu voto que você pega e você deposita na urna seguinte, para ter a conferência digital e a conferência manual. E depois você ainda assina a sua lista de presença com a mão, quem não é alfabetizado pode assinar com a digital, mas a Venezuela, ao longo dos processos da Revolução Bolivariana, desde 98, 99, zerou o analfabetismo no país, e a pessoa sai dali assinando e passando por esse processo de múltiplas conferências e múltiplas possibilidades de auditoria do processo eleitoral. Se nós tivéssemos o sistema eleitoral que a Venezuela tem, o atual ocupante da cadeira presidencial, que eu me recuso a chamar de presidente, não teria nenhuma brecha para dizer que as eleições seriam fraudadas, porque é um método com muita capacidade de auditoria. E eu fiquei muito impressionado positivamente, fiquei muito feliz também de ver a chancela do povo, ao rejeitar os intentos golpistas da direita de lá, entender que elas eram lesa-pátria mesmo, estavam promovendo esse bloqueio e todo esse processo que esse país está vivendo, e dar um voto de confiança para o governo, no sentido de que vamos sair dessa situação, precisamos sair, mas também vi, Breno, uma coisa importante, que é um anseio das pessoas por uma radicalização, e que a saída desse processo seja a partir de uma intensificação da construção do poder popular, e não a concessões para uma lógica neoliberal. Isso foi importante também ver. Temos uma outra pergunta da Isa Castro, que contribuiu com o Superchat, e a pergunta dela é: a escolha dos alimentos, compreendendo toda a sua produção e meio de comercialização, é uma opção política? Ah, sem dúvida nenhuma, Isa. É muito importante a gente lidar com isso, né? Assim, a gente trazer esse debate. O quanto tem potencial realizador de transformação de sociedade, ações individuais? Na minha opinião, ele é relativo, sempre relativo ao quanto essas ações individuais estão conectadas a uma compreensão internacionalista da luta e uma compreensão estrutural da sociedade, e conectadas a uma ação coletiva também, que tem uma ação de curto, médio e longo prazo, nas cidades, no campo e na floresta, e que justamente tem uma construção realmente concreta no cotidiano, resolvendo problemas concretos das pessoas. Cara, a pandemia, uma das coisas, Breno, que mais me agonia da pandemia, não poder estar dando as palestras na escola, que era o que eu fazia muito, muito, muito da minha vida. Então, eu passava nas escolas, o pessoal falava, ó, o cara da água ali, ó, o cara do aquecimento global e tal. E eu sempre, nessas conversas, eu sempre tentava dizer isso para as pessoas, tá? Existe uma contradição mesmo. Pô, vamos tentar usar descarga de duplo acionamento, tomar banhos mais curtos, vamos pensar formas, bacia de evapotranspiração, todas as demais coisas. E falava a contradição que é, pô, tá, tu fez tudo isso, tu economizou 4 litros na descarga de duplo acionamento, tomou banho rápido, economizou 25 litros, mas aí se tu comeu 100 gramas de carne, tu gastou 1.500 litros de água, porque a carne bovina gasta 15 mil litros de água para produzir no Brasil. Olha o tamanho da contradição. E aí as pessoas já ficavam assim, caraca, eu comi carne hoje, então não valeu nada que eu economizei. Mas eu falava, olha, antes de você pensar nisso, deixa eu te falar uma coisa. Além da sua ação individual, 70% da água distribuída no Brasil é roubada pelo agronegócio. 22% vai para a indústria, 8% só para consumo urbano, e nesse consumo urbano tem uma imensa desigualdade entre bairros ricos e pobres. Portanto, você é uma ínfima parcela do problema da crise da água no Brasil. Você é uma ínfima parcela do problema das emissões de carbono no mundo. Então, eu sempre tentava conectar isso, assim, porque a Isa fala, o nosso alimento deve ter sempre a melhor procedência, deve ser produzido a partir da luta e da resistência do povo camponês, da regeneração a partir de sistemas agroflorestais, com o que tem de mais lindo na nossa construção agroecológica, na nossa relação orgânica entre campo e cidade, mas, para além disso, a transformação que a gente precisa fazer é coletiva, é sistêmica, e precisa ser revolucionária. E muito da tentativa de apropriação do sistema se dá a partir dessa lógica de culpabilizar as pessoas pelos problemas estruturais, e tentar se apropriar de ações individuais ali como se fossem salvadoras da pátria também. Temos uma pergunta aqui do Fábio Macedo.
como levar essa compreensão ecossocialista para as populações que disputam o pão dentro de um sistema opressor? Boa. Bom, essa é a questão-chave, né? Acredito que, eu acredito, Fábio, que a história vai dizer, irmão, quais são as forças políticas organizadas na sociedade hoje que vão ter maior capacidade de enraizamento territorial, de construção de uma maioria social, de trabalho genuíno de base coletiva e de construir soluções concretas para os problemas concretos, né? Isso tem muito a ver com a nossa tarefa política de construção, de mão na massa, de uma nova maioria social. Agora, o ecossocialismo, até onde eu posso atestar com a minha militância cotidiana, é uma coisa que cai muito bem, porque um exemplo é aqui, nós estamos resistindo na escolinha do Cerrado, e a gente está fazendo uma escola de bioconstrução, e depois vai vir a horta. E quando a gente está conversando sobre essas coisas, e nessa comunidade não tem água, e uma das reflexões que passam é essa: poxa, por que o povo pobre quem fica sem água primeiro? Quem é que perde a casa aqui na enxurrada, na enchente? Quem é que morre em onda de calor? Mesmo no Brasil morre de onda de calor. Quem é que morre em onda de frio também? E quem é que precisa comer comida envenenada porque não consegue economicamente acessar uma outra relação com seu alimento ou com o próprio campo? E, no fim das contas, quem é que sofre com todos os eventos extremos de um planeta em aquecimento, de um planeta com acidificação dos mares, com poluição atmosférica, enfim, todas as crises desse sistema, sem nenhuma exceção, seja a crise sanitária, seja a crise ambiental, a crise econômica, e todas as demais são pagas com muito maior intensidade pela classe trabalhadora, pelos animais não humanos e pelo restante da natureza. Tem crises que temporariamente assolam um pouquinho a classe dirigente, deixa ela sem chão, como foi o Covid. Mas em 9 meses, os bilionários do mundo já recuperaram suas fortunas. Para eles já não é mais crise. Para nós ainda é, e talvez por uma década seja para a classe trabalhadora até recuperar. Isso se as análises de que nós estamos numa crise estrutural do capitalismo não se confirmarem, eu acredito que se confirmam desde 2008 até hoje. Então, no fim é isso. Eu acredito que quando a gente consegue conectar uma situação macro, sistêmica, com a situação concreta de vida das pessoas, elas vão vendo que a relação com a natureza diz respeito a tudo ali também da vida dela, desde a alimentação, desde o acesso à água, desde o acesso à energia elétrica, e tudo. E quanto mais a gente consegue promover essa relação harmônica, mais a pessoa vai se conscientizando de que todos esses problemas, que são problemas conectados à natureza, também são problemas sistêmicos que nós temos que lutar. Tá, tu tá preocupado com a sua conta de energia elétrica e a privatização das companhias de energia elétrica, de água e saneamento, ou de energia elétrica, está acontecendo no cotidiano. Vamos lutar contra elas e vamos plantar uma agrofloresta também na sua comunidade e uma horta comunitária. Enfim, a gente sempre buscou conectar essas coisas e temos feito isso com muita qualidade. Tiago, líderes de esquerda falam muito que não se deve esperar até 2022 para derrubar Bolsonaro. Qual deve ser a luta de 2021 e como lutar em tempos de pandemia? Muito bom, Breno. Bom, a nossa conversa poderia ser só sobre isso e ainda assim não haveria tempo suficiente. Então eu vou botar numa cápsulazinha a forma que eu acredito que nós conseguimos transformar o mundo, a hipótese e a aposta revolucionária que não construo nada sozinho, construo tudo coletivamente. Eu e demais camaradas ecossocialistas do Bem Viver, do Subverta e das nossas construções do Bem Viver na cidade, no campo, na floresta, apostamos e a qual nós dedicamos. O Subverta é um grupo, uma corrente dentro do PSOL. Nós tratamos o Subverta como uma organização política ecossocialista que constrói o PSOL como parte da nossa construção estratégica, dentro da institucionalidade, mas nós buscamos... Só para informar os espectadores. Beleza. Nós acreditamos, Breno, e a gente dedica a maior parte da nossa energia de vida a construir uma revolução mesmo, uma revolução ecossocialista que acaba com a exploração, as opressões, a destruição do planeta e construa uma sociedade bem vivendo no lugar dessa. Para isso, cada lugar, as formas de produção e reprodução da vida, a correlação de forças e a dinâmica da luta de classe, coloca diante de nós uma tarefa histórica. Nós, no Brasil, temos uma tarefa histórica incompleta de construir uma maioria social. Eu acredito muito nisso. Nós vivemos um momento de crise de praxis da esquerda, de falta de enraizamento territorial, falta de credibilidade, hesitação num programa que seja realmente um programa de ruptura e com capacidade de um programa de transição para ser apresentado para as pessoas. Portanto, essa construção de uma maioria social, ela passa na nossa construção cotidiana, na nossa formulação coletiva ecossocialista, por 3 eixos. Ter capacidade de fazer as resistências do nosso tempo, dentro e fora da institucionalidade, com toda a força e energia que a gente tiver, com todas as armas que a gente tiver, numa multiplicidade de táticas,
Mas, além disso, a gente tem capacidade de se enraizar territorialmente, promovendo formas de serviço social auto-organizado, formas de, a partir da soluções concretas para problemas concretos, de ser classe trabalhadora em si, ter que se virar numa sociedade que não é para nós, também adquirir consciência coletiva, forma de promoção do poder popular, para a gente dar o salto seguinte de se tornar classe para si, né? Nós precisamos, a gente fala muito, a gente chama de território coletivo no Subverta, mas a gente precisa construir os soviets do século XXI. É necessária, essa tarefa histórica é necessária. E aí se nutrir da Revolução Russa, se nutrir dos Panteras Negras, do Partido Social Democrata Alemão na época da Rosa, das comunidades eclesiais de base, de toda forma de serviço social autogestionado, para a gente reconstruir esse enraizamento territorial, que é um segundo eixo, e tem um terceiro eixo, que é unificar cidade, campo, floresta, e nós acreditamos que tem potência para fazer essa unificação é justamente o bem viver. Então, nós estamos buscando construir um movimento social mesmo, um movimento bem viver para se orientar nesse sentido, colaborando com os demais movimentos e construindo junto, lado a lado, um horizonte revolucionário. Ou seja, fazer as resistências do nosso tempo, se enraizar territorialmente e juntar a cidade, campo, floresta numa grande aliança. Essa é a aposta que a gente faz. Está vendo aqui agora, nesse 2021, de uma pandemia que não cessa de crescer? Nós temos tentado fazer isso, ações de combate à fome, ações de solidariedade, ações de resistência contra os despejos que têm acontecido no Brasil inteiro, ações de promoção de relações com as pessoas, de diálogo político, ações de redes também ousadas, como você faz, como a gente faz também, como a gente tem uma quantidade grande de divulgadores digitais também, né, de pessoas que produzem conteúdo na internet. Enfim, nós temos tentado conectar essa ação de redes, porque ela tem um alcance e traz uma potência para a construção, mas com uma ação muito, muito enraizada de formiguinha, assim. Isso tem sido, Breno, não num processo de recomposição da esquerda muito ampla, mas na busca de trazer mais pessoas para a política, assim. Isso a gente tem encontrado muito, tanto na ação da internet, quanto na ação cotidiana dos territórios, assim. Famílias que gradativamente, com pouco tempo de trabalho, vão se radicalizando, vão se organizando em movimentos. A gente vê em movimento de ambulantes, vê em movimento de moradia diversos, inclusive desorganizados, que não tem bandeira nenhuma. A gente vê esse processo. O caldo está entornando da situação política no Brasil e da situação social no Brasil, e a depender dos elementos do local onde se está, se parece um processo de pré-convulsão social. Então nós temos que dar o nosso melhor, cara. Nós temos que lutar as batalhas. Você acha que vem uma onda de mobilização social logo adiante? Eu vejo uma contradição de que, se nós tivéssemos uma política de vacinação, as primeiras manifestações com uma quantidade razoável de pessoas vacinadas no Brasil seriam massivas. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma política de genocídio. E essa política de genocídio retarda esse processo da vacina propositalmente também. Inclusive para poder segurar isso, né? Segurar qualquer manifestação e a vacina vir como um presente eleitoral ali, eleitoreiro, né, nesse caso. Enfim, é um processo difícil que a gente está vivendo. E talvez tem muitos estudos já, principalmente no campo ecossocialista, de que pandemias são fruto de um processo de uma relação desequilibrada com a natureza, principalmente com os animais não humanos, e que podem se tornar lugar comum. Então, nós precisamos pensar cada vez mais, assim, a nova geração, e essa geração de revolucionários, está diante de grandes responsabilidades, Breno. Nós temos que lutar nas condições que a gente está. Então, eu tenho tomado todo cuidado, cara, todo cuidado, e toda a nossa militância, todo cuidado, mas a gente tem ido para a rua, para os mutirões, para as manifestações, com distanciamento social, com os melhores protocolos, porque nós precisamos lutar as batalhas do nosso tempo, não tem como. A gente só vai ter vacina a partir da luta, a gente só não vai ter aquele despejo a partir da luta, sabe? Então, no fim, a luta revolucionária sempre traz risco, né, Breno? Não é como se qualquer geração pudesse lutar e dizer o que a gente diz e fazer o que a gente faz, sem sofrer com o sistema, né? Então, é uma luta destruir o sistema mais cruel, mais destrutivo, mais perigoso que a humanidade já inventou, que é o capitalismo, sempre vai envolver riscos. E a gente precisa lidar com esses riscos com a maior responsabilidade. Tiago, uma última pergunta de espectador nosso, da Ellen Reis. Eu vou emendar com uma pergunta minha. Sejamos diretos. Quem está no cenário atual representando a esquerda nas próximas eleições? Eu emendo. O que no seu pensamento, qual é a importância que tem a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula? Muito bom. Obrigado, Ellen. Obrigado, Breno. A começar, havia uma injustiça inaceitável contra o ex-presidente Lula. Reverter isso era fundamental. Nós, do PSOL, na sua imensa maioria, denunciamos isso também com a solidariedade necessária, a camaradagem necessária. Assim como nós denunciamos agora
uma prisão inaceitável que é do Rodrigo Pilha, por exemplo. Eu fui solto, mas o Rodrigo Pilha ainda segue preso, nós devemos denunciar isso. Ou seja, a nossa camaradagem deve seguir para além da retórica, numa ação cotidiana, coletiva, sempre. Portanto, ter Lula livre era uma necessidade histórica fundamental, imprescindível. Na construção eleitoral do ano que vem, a avaliação que eu tenho é que nós precisamos apontar para um caminho radical, um caminho antissistêmico, porque senão só quem vai seguir sendo antissistêmico é a extrema-direita, que não é antissistêmica coisa nenhuma, antissistêmica na retórica, mas é o que tem de mais velho nesse sistema aí, é o capitalismo no momento de crise também utilizando do aumento do autoritarismo, utilizando ele como uma das saídas, uma das válvulas de escape do seu sistema em crise. Então, nós precisamos ter capacidade de apresentar um processo antissistêmico, um programa antissistêmico. Se esse programa vai ser possível de construir a partir de uma frente única de esquerda, o que vai dizer é a nossa capacidade de luta, de resistência e de construção conjunta ao longo desse ano. Eu, sem dúvida nenhuma, defenderei um programa antissistêmico em 2022. Eu espero que seja a partir de uma frente única de esquerda, mas isso não é construído artificialmente, sequer é construído meramente a partir das nossas reuniões de direções, das nossas reuniões das frentes. Isso precisa ser construído no cotidiano. Essa confiança coletiva, a unidade da esquerda se faz na luta. Eu fiquei feliz que na minha prisão teve nota de todos os partidos, das organizações, de advogados dos partidos coletivos, assentamentos, organizações ambientais e tal. Teve tudo isso. E eu acredito que é muito mais por aí. Não precisa ser na prisão, mas pode ser no cotidiano, nos mutirões também, na construção cotidiana. Havia uma antiga frase que dizia que os comunistas só são solidários no cárcere. Lamentável. Vamos reverter isso daí, Breno. Vamos lá. Encerrando nossa entrevista, vamos aqui para as perguntas ping-pong. Tiago, prato preferido? Bom, qualquer comida livre de exploração animal que a gente constrói e cozinha nas cozinhas coletivas dos mutirões. Eu sou motivo de meme e de bullying pelo tamanho dos meus pratos, mas é só porque eu amo mesmo comer essas comidas construídas coletivamente aí. Time de futebol? A FIFA e a CBF quase me fizeram parar de gostar de futebol, viu, Breno? Mas acompanhando com a minha mãe na UTI, cara. Minha mãe puxando papo com ela na UTI, falando de Flamengo, que é o nosso time desde a infância, voltei a gostar. Então, sou flamenguista e onde o Flamengo não está jogando, eu busco o time que é mais organizado nas massas, onde tem menos influência empresarial. Livro inesquecível? Sem dúvida nenhuma, As Veias Abertas da América Latina. Poderia falar do Manifesto Comunista também. Eduardo Galeano. E também os livros da Sabrina, né? Que a Sabrina é fenomenal, tanto os Sintomas Mórbidos, como Se Quiser Mudar o Mundo, somente são parte da nossa história, da história ecossocialista no Brasil também. Música preferida? Cara, eu e Sabrina, a gente até compôs uma música, tem que construir lá no canal do YouTube, tem muitas músicas, qualquer toré, dos povos Funiô, dos povos Carixocó, até dos povos Guarani, mas para colaborar, para não ficar falando só coisa que as pessoas não conseguem acessar, vou falar uma. Terecuero do Amanda, do Vitor Hara. Grande canção. Sim. Ídolo político? Bom, eu vou tratar como referência, né? Eu acredito que a história das revoluções trouxe pessoas incríveis, né? Eu acredito em liderança também, Breno, mas eu acredito em uma liderança servidora, que faz as pessoas descobrirem a força dentro delas mesmas e não seguir as pessoas cegamente e tal. De todo jeito, acredito que Che, Angela Davis, Rosa, Trotsky também, Fred Hampton, tem muita gente boa. Se você me apertar e me obrigar a ficar com uma pessoa só, eu escolheria o argentino internacionalista. Che Guevara. Exato. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Cara, de todos. Eu sou muito ávido pelo estudo da história, assim. Quais foram as decisões? Vai ter que escolher um só para responder essa pergunta. Tá bom. Todos a resposta de mineiro. Tá bom. Então eu vou escolher participar daqueles 8 meses ali, de fevereiro a outubro de 1917, que acredito que foi o momento em que a humanidade teve a sua experiência mais fortuita e mais bonita de promoção de uma revolução. Tiago, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos espectadores e nossas espectadoras aproveitaram muitíssimo essa nossa hora de conversa. Valeu demais, Breno. Valeu todo mundo, a comunidade do Opera Mundi. Vocês fazem um trabalho muito importante. E nós estamos juntos, meu irmão. E parabéns pelo trabalho que você tem cumprido também na construção de uma esquerda cada dia mais radicalizada também. Eu dou muito valor ao trabalho que você faz também individualmente. Tamo junto. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40.
Hoje, nosso convidado foi Tiago Ávila, ecossocialista, youtuber, militante das causas populares. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com Super Chat ou Super Sticker e aos que se tornaram membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. A próxima edição do Sub40 será no dia 8 de abril, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a historiadora, vereadora e feminista negra Carol D'Artora, de Curitiba, Paraná. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.